Mas a partir do momento que você investe, você consegue se aposentar antes, com mais qualidade de vida, né? O que acontece, né, Luan? O que você pontuou é muito interessante. Primeiro que investimento ele não é um fim, ele é um meio. Né? Ele é uma jornada e essa jornada nunca acaba. A gente acabou de falar do Bassi aqui, que está há mais de 50 anos fazendo a mesma coisa. E essa jornada ela tem que ser prazerosa para as pessoas. Né? Você tem que curtir. Às vezes as pessoas elas ficam muito focadas só na quando eu vou chegar, como eu vou chegar. Só que esquece que isso aí é uma coisa para a vida inteira, né? E você tem que curtir ao longo da sua vida, porque quando você está fazendo um investimento para você aposentar, né, para você ter uma liberdade, um complemento de renda, no final das contas, o objetivo final é só um, cara. A gente comprar tempo, ganhar tempo. Tempo para quê? É tempo para a gente conseguir fazer o que a gente quer, da forma que a gente quiser. Eu não tô falando de parar de trabalhar, longe disso, tá? O que eu tô falando é a pessoa, ela realmente escolher, né, ter a opção de escolher como ela vai melhor empregar o tempo dela. Então, por exemplo, igual você falou, eu quero passear com a minha família. Eu quero vir aqui no podcast, eu quero trabalhar com algo que seja prazeroso, né? Então, quando você tem essa oportunidade, né, essa trajetória de investimento, ela vai te proporcionar esse tempo, né? E você vai conseguir curtir a sua família, vai conseguir curtir aí seus filhos, né? Então você vai realmente ter uma qualidade de vida muito superior. E aí, para quem tá deixando de investir, o que eu costumo falar é o seguinte: o nada o cara já tem. Isso com certeza. Hoje o que o cara tem se o cara não tá investindo, não tá fazendo nada, ele não vai ter nada. Então assim, ele parte do zero. Porque se o sujeito ele tá pensando que ele vai conseguir aposentar, receber uma aposentadoria do governo, do INSS, ou mesmo uma aposentadoria privada, provavelmente isso vai dar errado no futuro. Então, se a pessoa ela não começar, se ela não assumir as rédeas e a partir de agora começar a fazer alguma coisa, dificilmente ela vai construir alguma coisa no futuro. E aí, cara, o que você conseguir desse momento de hoje em diante que você começou é lucro, porque igual eu falei, o nada você já tem. O nada você já tá com você o nada, né? Então você vai, inevitavelmente, né, conseguir algo que vai te complementar a renda, que vai te dar um futuro tranquilo, você comprar o seu tempo, né, mas você precisa começar. Né? Eu acho que a grande dificuldade das pessoas é começar, cara. Eu vejo que existe, assim, as pessoas que a gente conversa, eu tenho medo, eu não sei se vai, né? E, cara, você precisa em algum momento acreditar em alguma coisa. Você precisa acreditar em alguma coisa, seguir, né? Fechar o olho, não olhar para trás e vambora, porque o resultado ele vai acontecer. E o resultado a gente vê acontecendo, não só que já aconteceu com a gente, mas acontece com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, um exemplo, igual ontem que a gente tava lá, né, com várias pessoas chegando, cara, eu tô vendo acontecendo, a mágica tá acontecendo. Né? E uma vez que a coisa realmente começa a andar, o cara não para mais. Né? O único risco que o cara tem nesse processo todo é ele ficar viciado. Né? Viciado em comprar mais. Então, eu vou comprar, sei lá, uma pizza dá tantas Klabin, uma pizza dá tantos Banco Brasil. O cara começa a fazer cálculos de quanto que daria. O pessoal gosta de fazer com a Itaúsa, né? Que é 10 conto, mais ou menos. Pois é. Então, cara, é um processo que é super divertido, é super legal. E o processo, ele precisa ser leve, cara. Se o cara, ele passa o dia inteiro, na minha opinião, olhando bolsa de valores, olhando cotação, cara, tem alguma coisa errada. Porque assim, se você não vive de bolsa, se você não vive de mercado, você tem que focar onde, Luan? Você tem que focar no seu trabalho, cara. Você tem que focar aonde te traz renda. Né? Então o cara precisa focar no trabalho dele, para que ele tenha uma especialização, para que ele consiga ganhar mais, tentar buscar uma segunda fonte de renda, para no final o quê? Aumentar o aporte dele, para que ele consiga acelerar o processo de independência que ele colocou como objetivo de vida. Né? E isso, cara, tem que ser um compromisso. Né? Tem que ser realmente uma prioridade na sua vida. Se você não estabelecer isso como uma prioridade, várias coisas vão passar na frente. Talvez você vai comprar um carro que você não precisava, talvez você vai gastar num apartamento, em algo mais caro. Por quê? Porque você elencou uma prioridade secundária para o investimento. Então, se você elenca o investimento como prioridade na sua vida, cara,
você vai procurar o quê? Trazer mais renda, mais recurso para atingir o objetivo mais rápido. E isso daí nos investimentos é uma coisa que a gente acaba vendo, né? Que compensa muito mais a pessoa se especializar no serviço dela, ela poder ganhar um pouquinho mais, fazer uma hora extra a mais, do que ela querer acertar a empresa que vai multiplicar milhares de vezes. Porque a maioria das vezes que o cara fala assim, Luan, meu, olha aqui essa empresa aqui, ela vai se transformar numa empresa XYZ e, meu, tem um projeto sensacional. Você começa a olhar, a empresa tá toda fodida ali. Ela pode se tornar? Pode sim, gente. Você pode comprar uma empresa ali por menos de R$1 e ela multiplica várias vezes. Mas a probabilidade disso daí acontecer é muito pequena. E muitas vezes o investidor quer apostar toda a grana dele naquela... eles falam que é o... atacada da vida, né? Atacada bilhetão da vida. Da sorte, o bilhetão da sorte. E muitas vezes você fazendo o básico, que é comprando boas empresas que pagam bons dividendos, recomprando, aportando dividendos e mais aporte todo mês ali, o seu patrimônio vai crescer, né? Não é uma fórmula que está escondida a 7 chaves, né? Cara, é assim, é o feijão com arroz, sempre, né? É o básico. As pessoas, primeiro que elas têm uma ilusão que bolsa de valores é algo mágico. E elas esquecem completamente do que elas vivenciam no dia a dia quando elas vão para a bolsa de valores, cara. Então, por exemplo, olha que interessante que acontece. Quando você vai comprar um imóvel, que é um assunto que a grande maioria dos brasileiros entende, né? Você vai comprar um imóvel como investimento, para um aluguel, etc. O que você faz, cara? Você sempre vai olhar um aluguel de um imóvel baseado na renda que ele te proporciona. Verdade. Não é verdade? É um negócio simples, cara. Então você vai fazer um investimento no imóvel, você olha a renda. Com base naquela renda, você já sabe mais ou menos se aquele imóvel, o valor que eles estão pedindo, se está caro ou não, de acordo com a renda. Se o cara, ele é empresário, teve uma empresa, uma padaria, ou o que seja, o que o cara ele tem que buscar numa empresa quando ele está trabalhando no dia a dia? O que todo mundo busca? Você tem sua empresa aqui, eu tenho a minha empresa, o que eu busco? Você busca lucro, primariamente, né? Para que você obtenha uma distribuição de dividendo para você viver. É o básico, cara. Só o que acontece? Quando o cara vai para a bolsa, ele muda, ele acha que é algo diferente disso, do que ele já vivencia. E é esse que é o erro. Porque o cara vai para a bolsa procurando empresas que são especulativas, o que ele ouviu falar por algum motivo, para dar uma grande tacada para multiplicar capital. E na grande maioria das vezes, o que acontece? O cara perde tudo, né? O cara perde tudo e depois sai falando que a bolsa é cassino, né? Ou então é pior, às vezes o cara ganha na primeira vez e aí o cara dobra a aposta e depois perde tudo. Então, assim, é um caminho que se o cara ele não conseguir aplicar as coisas que ele já conhece do dia a dia, que ele vivencia, ele vai fatalmente ir para um caminho errado. Então, quando a gente está falando de investimento em bolsa, o que a gente prega do Ações Garantem é a gente trazer o que a gente vivencia no dia a dia, né, na economia real, digamos assim, para a bolsa, porque não muda absolutamente nada. Então, quando a gente procura alguma coisa para investir, são empresas que elas têm um histórico gigantesco, né, de pagamento de dividendo, de lucro. É uma empresa que ela é perene, né, que normalmente é uma empresa que tem uma durabilidade muito grande, já está há muitos anos no mercado, que já se provou, né? Então são que a gente chama de setores best, né? Que é o banco, energia, saneamento, seguro e telecom. Então são empresas que estão em setores que, cara, se você sair, vai viajar, você vai pagar a sua conta de luz. Se você sair, vai viajar, voltou, você vai pagar a conta de água, né? Então são coisas que são de necessidades básicas. E esse tipo de empresas são empresas normalmente que remuneram o acionista. Sim. E é isso que a gente precisa, que a gente procura, porque igual eu falei lá no começo, se eu quero fazer um investimento, se eu quero e fazer um investimento, eu quero ter um retorno sobre aquele capital investido. E o retorno que a gente pode procurar de forma mais segura é um retorno sobre com os dividendos que a gente tanto busca, né? Então não é um dividendo a qualquer custo, né? E assim... A AGF Mais Que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.